escrevendo um texto, né, para exame, e eu não sabia muito bem por onde começar. Aí que nem eu abri, né, o ChatGPT no final, eu comecei a conversar, falei, pô, eu tô aqui com uma dúvida, eu queria fazer um texto sobre inteligência artificial generativa, comparando com a preditiva, não sei o quê. E em algum momento ali da conversa, eu fiquei 30 minutos conversando com ele. Eu esqueci que era uma máquina, sabe? Eu comecei a falar, por favor, comecei, né, tipo, então dar um tratamento que eu dou para um humano, eu não preciso ser educadinho, né, com ele. E é isso que eu falo, é uma... E ele também te agradece e pede desculpa. E ele me agradece. Não, o ChatGPT, ele é sempre muito fofo, sempre muito educado, paciente, sabe? Amor é o primeiro prompt, como você falou antes da gente iniciar aqui as gravações. Que legal, olha aí um novo termo para nossa comunidade, né? Cara, e... Já pode puxar um gancho, assim? Já, vai, pega todos os ganchos. Porque tu trouxe isso de, parece que eu esqueci que eu tava falando com uma inteligência artificial. Cara, não tem como não trazer uma analogia ao filme Her. Esse filme é um filme de 2013, 2014, não é um filme recente. É a história de um escritor meio esquisito, solitário, né, chamado Theodore. Esse filme me marcou muito, né? Por acaso. Eu lembro com nível de detalhes, assim, o nome do personagem. Aí ele a voz da Scarlett Johansson super... exatamente. E ele ele compra, né, um dispositivo que tem uma inteligência artificial e se apaixona, né, por aquele, né, e aí o filme conta essa história desse amor ali que ele desenvolve por essa inteligência artificial. Isso é um filme. E se você olhar hoje, é muito comum na China, existe um aplicativo, um software, né, chamado Réplica, que é literalmente um namorado ou namorada virtual, artificial. E muitos chineses usam esse aplicativo. Olha. Para se sentir menos sozinhos, etc, etc. Que é o Her também, né? O próprio ChatGPT, a diferença é que o ChatGPT, ele é uma coisa assim genérica, né? Ele não dá uma personalidade para ele não tem um corpo, né? Não tem uma... Sim. E nesse aplicativo chamado Réplica, esse sim é bem... Eu até escrevi sobre esse aplicativo. Você não só conversa, como você cria um avatar. Você coloca um rosto, coloca olho, cor de cabelo, roupa. Materializa e ele tem... Sabe aquele jogo Pokémon GO? E ele também tem realidade aumentada. Então eu aponto o celular aqui pro lado, ele materializa aquele avatar comigo e aquele avatar conversa comigo. Então tem um documentário do New York Times sobre esse aplicativo, sobre 3 mulheres chinesas que namoravam. Uma delas tinha inclusive uma relação homoafetiva, porque o avatar dela era uma mulher e era uma mulher, mas era casada com um homem. Olha assim, cara. Olha só como a imaginação também. É uma forma de você experimentar ser uma outra pessoa num ambiente controlado e tal. E aí mostra isso, a pessoa tá andando no parque com o celular e o avatar meio que fazendo passeio com ela no parque, né? Então é uma nova forma de você se relacionar, né? Quando tu escreveu sobre isso, tu trouxe essa analogia para também o lado psicológico, porque as pessoas estão muito mais introvertidas ou os tímidos e veem nisso uma forma de conseguir se relacionar, mas não é com um humano, é com um artifício, né? Uma coisa artificial. Tu fez esse comparativo? Toda a minha família é de psicanalistas. Né? Meu pai, meu irmão, minha mãe, meu avô, todo mundo psicanalista. Então, pergunta de volta certa, e meia eu converso com eles sobre isso. Assim, e aí, eu faço, né, análise também, terapia. E existe uma coisa de você lidar com o inesperado que o outro vai dar para você. Sabe? Que a inteligência artificial... Eu sei que o ChatGPT vai ser sempre muito educado. Ele é muito previsível. Não tem muita surpresa. É claro que ele me surpreende quando ele faz uma combinação que eu não pensei, mas ele não vai expressar agressividade, expressar irritação, expressar, sabe, um sentimento em relação ao que eu estou dizendo. Não tem subjetividade. Algo negativo, E para uma terapia isso é muito importante. Né? Eu estar falando com um outro ali, que também é um humano, que vai reagir ao que eu estou falando, que não é da forma que eu gostaria que ele agisse, né? Mas eu até mostro na linha do tempo, uma das primeiras aplicações da inteligência artificial foi um robô, um chatbot chamado Elisa, que foi criado por um professor norte-americano com o objetivo de ser um terapeuta artificial.
E o criador da Elisa ficou tão horrorizado com os resultados que começou a falar mal do projeto. Falar, não, isso não pode ser usado, isso pode, né, ser muito nocivo, etc, etc. E ele foi meio que expulso da faculdade, teve que voltar para... Ele era europeu, voltou para a Europa e esse projeto meio que morreu, ficou escondido. E hoje a gente já vê algumas empresas pegando o ChatGPT e colocando uma camada ali, ou um outro, né, parecido, para tentar criar terapeutas artificiais. Mas aí, de novo, esbarra nessa questão que eu falei, tipo, até que ponto a gente vai conseguir ter uma relação de subjetividade com uma máquina, robótica, fria, sem cor, sem vídeo, etc. E a gente está aprendendo com isso, né? Não tem nada muito novo ainda, né? Talvez num nível, né, aquela coisa de democratizar, mas assim, quem tem muito dinheiro, quem tem dinheiro suficiente para pagar um terapeuta humano, vai pagar um terapeuta humano. Mas talvez quem não tem dinheiro, não tem condição para pagar uma escola, para pagar um professor, para ter um bom... Pode usar essa ferramenta como algo mais massificado, algo mais paliativo, né? Uma primeira etapa em algo que você vai depois aprofundar. Eu vejo por aí. Legal. Ô Miguel, e trazendo essa nossa conversa para o contexto de negócios, né, um contexto de business, como que você vê todo esse cenário da inteligência artificial e como ela está chegando, né, nas nossas vidas? Como que você vê essa tecnologia impactando os negócios e as indústrias em todo o mundo? Tá, a gente estava falando aqui sobre pequenos negócios e tal, né? Isso. O exemplo que eu dou na palestra é um exemplo da Renner, que é um titã, um dinossauro, uma empresa gigantesca que pode ter uma equipe de 3.000 desenvolvedores criando um algoritmo para controlar o centro de distribuição dele. Isso eles fizeram antes de ter o ChatGPT. O ChatGPT versão 4, que eu mostrei ali, ele custa $20 por mês, são R$120. É muito acessível, dado o resultado que ele traz. Certo. Então, eu falo isso muito na Exame, a gente tem evento para pequenas e médias empresas e eu falo que é a OpenAI, a democratização da inteligência artificial. Agora, você não precisa ser uma Renner para conseguir usar um modelo de inteligência artificial que te ajuda a desenhar a tua coleção. Você não precisa ser uma Renner para ter um robô de atendimento que diminui o tamanho do teu call center ou aumenta a produtividade do teu call center. Isso está acessível, é a democratização dos algoritmos e do poder computacional das ferramentas de inteligência artificial. Para o pequeno e médio empresário, eu acho que é uma super oportunidade de se aproximar, de competir mais de igual para igual com as grandes empresas, né? Exatamente. Você trouxe alguns exemplos, né? O atendimento, né, que você trouxe, que pode ser uma maneira de você introjetar, né? Como é que é o nome do teu? Miguel? Miguebot. Aí você trouxe o ChatGPT, mas quem está nos ouvindo aqui hoje, que nunca teve contato e hoje é um dono de uma confecção, como que ele usa o ChatGPT no seu negócio? Tá, então eu vou dar um exemplo que eu usei hoje. Eu não sou estilista, não sou da moda, não entendo nada disso. Até depois me disseram, não, você entende, você está bem vestido. Eu falei, eu estou vestido de preto, porque eu não entendo. Então é sorte. Eu estava lá vendo a palestra e aí em algum momento, eu não sei se era uma estilista, enfim, tinha uma especialista, né, apresentando ali uma coleção, umas cores, e eu fui tirando fotos. E aí eu subi no ChatGPT e pedi para ele me descrevendo as fotos. Esse é um tecido. Aí ele foi me descrevendo, esse é um tecido assim assado, essa cor é uma cor assim assada. Tinham 30 cores, ele me listou as 30 cores que tinham lá e em um determinado momento eu falei para ele, olha, faz o desenho para mim de 3 possíveis roupas usando essas tendências que eu mandei para você. E aí ele fez os desenhos. Eu vou usar esses desenhos? Não necessariamente, mas eles vão me dar uma ideia e muitas vezes eu posso fazendo uma interação em cima do desenho. Então ele me deu um vestido que é muito azul. Eu falo, não, faz menos azul. Eu vou dar um exemplo que não é da moda. Eu estava fazendo um experimento para colocar o Cristo Redentor como cartão postal de diferentes cidades ao redor do mundo. Paris, Jerusalém, São Paulo e tal. E aí, falar, Paris, faz o Cristo Redentor em Paris. Aí ele fez. Aí não botou a Torre Eiffel. Eu falei, não, eu quero com a Torre Eiffel. Aí ele foi com a Torre Eiffel. Aí o Cristo estava de frente. Não, eu quero o Cristo de costas. Aí ele botou... Então percebe que é uma forma de criar uma imagem diferente de eu ir no Photoshop e ir rodando, né? Ao invés de tu fazer com a tua mão, tu tá fazendo verbalmente. Exatamente. E o quanto isso é inspiracional, né? É uma inspiração, aumenta o meu repertório. Isso é muito importante, porque agora que tá vindo inteligência artificial, muitos setores ou profissionais acabam ficando com medo. Fotógrafos, vou parar de ter clientes, porque já está gerando imagens por IA. Criação de estamparia, né, de igual maneira. Mas o que tu tá trazendo é um outro olhar para isso, no sentido de, cara, pode ajudar a tua vida? Eu sempre trago essa provocação, não é... vai acabar o fotógrafo, vai acabar... Não vai acabar, tá? Não acho que vai acabar. A pergunta que eu acho que, né, você deveria estar se colocando é
como que você vai usar isso para ser um estilista melhor, para ser um fotógrafo melhor. Porque o trabalho é o que eu falei lá, o trabalho do fotógrafo não é apertar o botão da câmera, é a sensibilidade de escolher o melhor ângulo. Tá? E você, na hora de se você quiser gerar uma foto, você pode dizer qual ângulo que você quer a foto. Você pode editar uma imagem. Imagina que você tirou 1000 fotos, você pede para a inteligência artificial escolher daquelas 1000 fotos aquela que tem aquele ângulo, com aquela iluminação, e ela vai fazer esse trabalho de filtrar para você. Você não precisa olhar as 1000, você olha menos de 1000. Então você usar isso como uma ferramenta para potencializar o seu trabalho, para você ser um estilista, um pesquisador, ainda melhor do que você já é. No teu talk tu trouxe um exemplo muito legal, que era inclusive alguém que viajava, que nos olhos brilhava quando falava sobre moda, né? O Leonardo Halal, que é o diretor da Focus aqui. Isso, e aí inclusive é algo que com a inteligência artificial não tira esse lado humano, que é você viver, você contar uma história, você experienciar, né? Sim. E tu explica isso muito bem, eu queria que tu trouxesse um pouco mais. Eu acho que a inteligência artificial, né, que nem, por exemplo, a apresentação que eu fiz hoje aqui, ela conta de uma certa maneira a minha história usando diversas ferramentas de inteligência artificial e estudando para fazer a palestra de hoje. Quando eu pedi para a inteligência artificial, gera uma palestra, parará, ela mandou uma coisa super genérica, que até me ajudou no começo, mas em algum momento aquela apresentação foi tomando uma forma que tinha a ver com o meu olhar sobre o mundo, com a mensagem que eu queria passar. Eu fui filtrando, eu fui gerando as imagens, aí ele não gera uma imagem, ele gera 4, aí não é exatamente o que eu quero, eu peço para ele, eu vou interagindo com ele, e a iniciativa é sempre minha, o pensamento crítico é sempre meu, a curadoria é sempre minha, a comunicação é minha, né? E tem a ver com, foi uma palestra que teve antes da minha, né, que era, alguém estava falou exatamente isso. Eu estou mostrando aqui algumas coleções para vocês se inspirarem, mas se a sua história é no linho, aproveita isso que está aqui e transforma isso para o linho, transforma isso para a lycra, sei lá, qual foi o exemplo que ela deu. Sim. Mas é a mesma dinâmica, você não precisa só olhar esses 4 exemplos que estão aqui, você pode pegar esses 4 exemplos que você viu aqui, combinar com vários outros e usar uma ferramenta dessa para expandir o seu repertório como